Yahoo! Estamos de volta, gente. Continuando esse mês, a gente falou do nosso último encontro, do nosso último vídeo, sobre a terceira parte, né, do espelho mágico. E se você não entendeu ainda a primeira e a segunda, volta lá, assiste os outros vídeos, começou no mês passado. E eu fiquei de explicar para vocês agora como funcionaria agora, o que a gente faz, né, com essa informação. A informação dos teus defeitos, do porquê, né, que eles se manifestam e quando eles se manifestam, te trazem um padrão. O que você vai fazer agora? Você vai separar uma lista só do resumo disso. Por exemplo, nós utilizamos o exemplo da arrogância, né? Então, eu sou arrogante porque eu tenho muito conhecimento, e quando que acontece? Acontece quando alguém me questiona sem ter fundamento, ou quando a pessoa quer me ensinar algo que eu já sei, né? Ou seja, eu sou arrogante porque eu não quero depender de absorver informações de fora. Eu quero ser independente. Eu quero pensar com a minha cabeça. Eu não quero me alimentar de alimentos mastigados, né? Só que, ok, então esse é o meu padrão, né? O padrão de desequilíbrio. Não é o caso, né? Estou usando um exemplo, mas digamos que a arrogância, o que motiva a arrogância o meu desejo, o meu sonho de não depender de pessoas. Né, não depender de terceiros, né, para me sentir completo, para me sentir inteiro. Eu não preciso dizer para vocês que isso é uma ilusão, né? A independência nesse sentido, né, desse exemplo arrogante, ele é completamente estapafúrdio, né? Ele é completamente infundado e não é inteligente, tá? Porque não existe independência nesse sentido. Se o conceito de liberdade está em não depender de ninguém, ele não existe, né? Eu pago as minhas contas, eu trabalho, pago as minhas contas, moro no meu apartamento e não dependo de ninguém. Claro que você depende. Alguém construiu o teu apartamento, alguém faz as roupas que você compra, alguém planta ou produz o alimento que você consome, né? O celular que você usa, alguém fez. O computador que você usa, alguém construiu. Alguém projetou e construiu. Então, esse é o primeiro passo para entender que, por exemplo, nesse exemplo da arrogância, o grande medo ele está calcado muito antes. Ou seja, aí você vai cavar, ok, quando foi que começou esse hábito, esse desejo de me sentir livre? Sei lá, minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe teve que ser muito livre, e aí eu via o comportamento dela, né, de forma exemplar como uma heroína, e de viver de forma né, livre, de correr atrás, e foi lá e me criou enquanto eu era, sei lá, quando eu tinha 5 anos de idade, e sei lá, é um exemplo básico para você entender que a causa principal que gerou ter esse padrão mental, emocional e comportamental de arrogância, ele começou quando eu era criança. Quando eu tinha como exemplo uma pessoa que precisou ser independente. E a interpretação de uma criança não é a mesma interpretação de um adulto, né? Então, deu para entender mais ou menos como é que a gente vai fazendo o link? Nós temos o defeito, temos o porquê, temos o quando. Quando nós juntamos essas três informações, nós entendemos exatamente qual é o padrão. Então, o padrão qual que é? O desejo de ser livre. O desejo de ser independente. Ok, quando isso começou? Começou lá atrás. Nós já tivemos o primeiro quando, agora temos um segundo quando. Quando isso começou? Quando nós entendermos isso, nós entenderemos o porquê dos desequilíbrios que se repetem na nossa caminhada, os vários desequilíbrios, né, gente? Às vezes um desequilíbrio ele desequilibra a nossa vida financeira, profissional, emocional, sexual. Às vezes são vários desequilíbrios distintos, são questões distintas que precisam ser trabalhadas de formas distintas.
né? Mas normalmente existe uma causa raiz, uma fonte, né, que traz ou fortalece, né, a pessoa para crescer, né, e para viver a vida diante dos desafios, né, que a pessoa teve que vivenciar, né, das dificuldades. Mas é importante você ter em mente o seguinte, que as defesas que você levantou naquela época e que funcionaram, hoje podem não funcionar mais. E você só vai saber disso se você fizer esse mergulho. Tá ok? Então, temos o defeito, temos o porquê, temos o quando. Agora temos um segundo quando. Quando isso começou a acontecer. Quando você entender isso, você vai se autoconhecer. Você vai entender exatamente como é que você pensa. E se isso que você pensa hoje é seu ou é uma interpretação de uma criança. O que nós pensamos numa versão de quando nós éramos crianças, essa versão já não existe mais, gente. Está na hora de você rever os seus conceitos. Tá bom? Então, e comece com a gratidão. Né? Comece agradecendo, absorvendo essa informação, não julgando e se abrindo para o novo. Tá? Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo.